Você acha que as perguntas importantes que você tem na mente não têm resposta? Tem sim. Assista esse vídeo até o final e você vai obter a resposta. Olá, eu sou Iramar Ferreira e esse é o canal Verdades que você precisa saber. De que verdade estamos falando? Coisas importantes na nossa vida. Por exemplo, falamos no vídeo anterior a respeito do porquê existe tanto sofrimento no mundo. Mas aí fica a pergunta: isso não tem jeito? Não tem como resolver ou acabar com os problemas do mundo? Tem sim, porém, não por meio do homem. O homem não tem essa capacidade de resolver algo tão grandioso. Por que não? Note uma coisa aqui no livro de Jeremias. Peguei a sua Bíblia, vamos ler esse texto, nós vamos entender que o homem foi criado para ser orientado por Deus, mas não para ser ele mesmo o seu próprio comandante, o seu próprio orientador. Note o que esse texto diz, Jeremias 10, versículo 23. Diz assim, olha: Bem sei, ó Jeová, que o caminho do homem não pertence a ele. Não cabe ao homem nem mesmo dirigir o seu próprio passo. Como a gente percebe nesse texto, o homem não foi feito para se dirigir sozinho. Ele precisa de orientação e orientação perita. Ele não foi criado para ser independente de Deus, mas sim para ser dependente, ou seja, para ser orientado por Deus. Então, devido a isso, o homem não consegue resolver certas coisas, pois isso não está ao seu alcance. Então, como é que isso vai ser resolvido? Bom, de verdade, o homem, ele imagina que ele é poderoso, que ele pode tudo, que ele tem sabedoria, que ele tem poder e assim por diante. Na verdade, tudo que o homem tem, Deus deu a ele. Nada que o homem tem veio de algum outro lugar que não seja de Deus. Então, a solução também para os problemas da humanidade vem de Deus. Como assim? Vem de Deus. Bom, talvez você seja um daqueles que conhece muito bem a oração que Jesus ensinou. A oração que Jesus ensinou é a oração do Pai Nosso, bastante conhecida no mundo inteiro, não é verdade? Então veja o que essa oração diz para nós aqui no capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo de número 6, então nós vamos entender um pouquinho aqui, quando Jesus ensinou essa oração, ele primeiro disse que as pessoas deveriam se dirigir ao Pai dele que estava no céu. E deveriam santificar o nome do Pai dele, ou seja, usar o nome do Pai dele. E no versículo de número 10, ele diz o que nós precisávamos pedir ao Pai dele. Ele disse o seguinte, olha, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo de número 10, diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Você conseguiu perceber que Jesus, ele nos orienta a pedir que o reino de Deus viesse, e não que nós fôssemos levados até o reino de Deus. Mas o que é um reino? Quando a Bíblia foi escrita, eram reis que governavam. Por isso, a Bíblia fala de reino, e nós podemos entender muito bem isso hoje. Então, para ficar mais fácil, o que é um reino? Reino, para os nossos dias, é governo. Então, nós aqui nessa oração estamos pedindo o governo de Deus, que venha o governo de Deus. Esse governo de Deus, ele já está em operação. O reino de Deus já opera. Ele começou a sua operação lá nos anos de 1914, quando o rei desse reino foi ali entronizado como rei. Então, nós vamos entender um pouco mais a respeito dessa entronização em vídeos mais adiante. Porém,
Neste caso, esse reino de Deus, ele tem um governante, ele tem os seus ajudantes, ele tem um exército, ele tem os três poderes, tanto executivo como legislativo e como judiciário. Então, ele é um governo real e é completo. Ele fará com que todas essas coisas que nós estamos vendo hoje acontecer, ele fará com que isso deixe de existir. Jamais vai acontecer coisas ruins debaixo desse governo. Então, como é que nós podemos saber disso? Veja, lá aqui na frente, na carta de Pedro, aqui na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 13. Diz assim, olha: mas há novos céus e uma nova terra, que aguardamos segundo a promessa dele, e nesses morará a justiça. Talvez você diga, mas aí está falando de um novo céu e uma nova terra, está falando do céu lá em cima. Não, o céu onde Deus mora não precisa ser novo. Lá não tem problema para ser resolvido. Quando fala aqui de céu, está falando de governo. Um novo governo onde há de morar a justiça. No céu onde Deus mora, lá impera a justiça, porque quem governa é o próprio Jeová. Então, não precisa de um novo céu. Uma nova terra. Sim, assim como um novo céu no caso do governo, uma nova terra são pessoas renovadas na sua maneira de ver as coisas, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, de acordo com as orientações de Deus. Então, esse reino que nós pedimos e que vai solucionar os problemas já está em ação também na terra. Os súditos desse reino já estão obedecendo a esse reino, levando as boas novas até as pessoas para que elas tenham a chance que Deus está dando para que possam viver livres dessas maldades, de todo esse mundo mal, de toda essa maldade que acontece no mundo hoje. Então, aí sim, debaixo desse reino, debaixo desse governo, então as pessoas serão livres de toda a maldade. Quer ver isso? Aqui no texto de Provérbios, capítulo de número 2. Provérbios, capítulo 2. Olha o que diz esse texto aqui para nós, olha. Capítulo 2, versículo de número 21 e 22. O texto, ele mostra para nós claramente o que esse reino fará. Isso num futuro não muito distante. Porque segundo o que nós já consideramos em outros textos aqui, nós estamos vivendo os últimos dias desse sistema de coisas. Diz o texto assim, olha, Provérbios 2, versículo 21 e 22. Pois apenas os justos morarão na terra, e os irrepreensíveis permanecerão nela. Quanto aos maus, serão eliminados da terra, e os traiçoeiros serão arrancados dela. Então, ninguém precisa mais temer a maldade causada pelo próprio homem. Nós já vimos no texto anterior que o sofrimento que hoje o mundo passa, a maioria é causada pelo próprio homem. É o homem maltratando o próprio homem. Então, nesse texto aqui, mostra para nós que vai chegar um momento em que toda maldade será extirpada da terra. Então, nós podemos ter certeza, porque quem está dizendo isso é exatamente o Criador do Universo, aquele que te amou a ponto de enviar o Filho dele à terra para morrer, dar a sua vida para que você salve a sua. Ainda mais, temos um outro texto aqui na frente, o livro é de Isaías. Nesse texto nós vamos ver que uma outra coisa que nós queremos nos livrar eternamente dessa. Quer ver? Olha só, o capítulo 33 de Isaías, ele diz assim, olha, 33, versículo 24, diz: E nenhum habitante dirá estou doente, o povo que mora nesta terra terá o seu erro perdoado. Percebe?
ninguém dirá estou doente. Debaixo desse governo, debaixo do reino de Deus, ninguém mais dirá estou doente. Então, o povo não terá motivos para temer a maldade, temer o homem e nem temer a doença. Aí as tragédias que acontecem, nada mais irá acontecer. Por quê? Note aqui um pouquinho mais à frente nesse mesmo livro, Isaías, no capítulo 65. Diz assim, o versículo de número 21 até o 23, olha. Diz assim, ó, Isaías 65, 21 ao 23 diz: Eles construirão casas e morarão nelas, plantarão vinhedos e comerão os seus frutos. Não construirão para outro morar, nem plantarão para outros comerem. Pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore, e meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho das suas mãos. Não trabalharão arduamente em vão, nem darão à luz filhos que sofrerão calamidades, porque eles e seus filhos são a descendência abençoada por Jeová. Não sofrerão por falta de moradia, por falta de alimento, nem por doença, nem por violência. Não. O reino de Deus livrará a terra de tudo aquilo que é prejudicial à vida humana. Este reino fará com que os seus súditos tenham as suas necessidades supridas. Isso nós podemos ter certeza, porque aqui um pouquinho atrás, Isaías 55, versículo de número 11, há uma garantia da parte de Deus. Isaías 55, 11 diz assim, ó: Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará a mim sem resultado, mas certamente realizará o que for do meu agrado, e sem falta cumprirá o objetivo para a qual a enviei. Isso é uma certeza que temos. O próprio Jeová dá essa garantia. E nós podemos ter certeza de usufruir isso, porque o próprio Deus enviou o seu Filho à Terra para que nós tivéssemos essa oportunidade. Então, você também tem essa chance. Todos nós temos. Jesus morreu por todos, não apenas por uns. Muito bem. Então, se essa matéria foi interessante para você, se ela acrescentou algo na sua vida, acione aí o sininho, deixe o seu like, se inscreva no canal e assim você terá notificações sobre novos vídeos. Ok? Muito obrigado. Até mais.